Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu queria conversar com vocês, bater um papo um pouco mais descontraído sobre essa ideia de como buscar referências, qual que é a diferença entre uma referência e uma cópia, como que a gente consegue talvez treinar o nosso olhar ali criativo, né? O nosso olhar de designer, de web designer, para poder pegar as referências, pegar os pontos, as técnicas corretas, para poder colocar no nosso trabalho e fazer um trabalho mais autoral. É um assunto bem polêmico, né? Porque no mundo artístico em geral, mas eu acho que no design também isso acaba acontecendo bastante, é que quando a gente está começando principalmente, a gente fica um pouco perdido de como escolher as nossas referências, como que a gente consegue fazer um trabalho mais autoral, para que não fique exatamente igual de outra pessoa, ou até mesmo na hora de procurar essas referências, a gente não fique perdido ao ponto de focar em uma referência só e acabar, ao invés de ser uma inspiração, virando uma cópia. Isso acaba acontecendo bastante. Minha ideia aqui é te ajudar a saber como que você pode, né, pegar ali as referências no lugar de uma forma que funcione para você, pelo menos da forma que funciona para mim. E como eu disse aqui, realmente vai ser não só falando sobre referências, mas também mostrando um pouco de como é meu fluxo de pensamento, né, de criatividade na hora de criar uma página, desde o momento de procurar as referências, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, mas também sobre como que eu pego essas referências e transformo realmente num projeto, num trabalho feito ali completo. Então, esse vídeo aqui vai ser bem legal, é realmente um vídeo mais interesse para quem tem interesse realmente em saber como funciona um processo criativo. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário também, para mim saber que vocês estão curtindo essas ideias um pouco mais diferentes, esses papos um pouco mais profundos, né, que não fica só na superfície, mas a gente consegue aprofundar ali no que é o design, no que é o web design no geral. Bom, eu já estou aqui na tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês dois sites que eu uso bastante na hora de procurar referências. Claro que não são os únicos, mas eu vou focar nos dois, porque realmente é o que faz mais parte do meu processo de trabalho e a gente vai conversando em relação a isso. O primeiro aqui, como vocês já podem ver, é o Behance. Ele é um site bem famoso mesmo, provavelmente você já viu. Ele é um site muito comum quando se trata dessa área criativa em relação a páginas, então eu acho que ele é o que talvez tenha mais conteúdo, né? Ele é um site onde os designers, os artistas colocam ali um portfólio, né, seus projetos para portfólio, e ele é muito legal por causa disso, porque você consegue ver diversos projetos num lugar só, e até mesmo ali você também consegue usar ele para colocar até mesmo seus próprios trabalhos. Ele eu uso bastante para procurar referências quando se trata de página mesmo, desse mercado de web design, porque ele tem muito disso, principalmente desse mercado onde a gente está falando de infoprodutores, lançamento, então ele trata bastante dessa ideia. E quando você quer ver, sabe, uma referência de uma página de captura, uma página de obrigado, ele acaba sendo um dos melhores assim, sites que eu já vi para encontrar esse tipo de trabalho. É claro que tem uma pegadinha aí, né, que se caso você ficar muito focado só nele e ficar vendo só esse tipo de trabalho, por exemplo, você foi contratado para fazer uma página de vendas e você fica só procurando página de vendas, você acaba ficando com o olho um pouco viciado e eu acho que isso não é tão legal. Mas a ideia aqui principal dele mesmo é você pegar ideias de interface no geral. Por exemplo, se eu vier aqui agora, né? Você pode até ver que aqui na minha home já tem alguns trabalhos de página de vendas, né? Porque é o que eu mais pesquiso mesmo aqui. Mas se a gente vier, por exemplo, aqui e colocar página de vendas, vocês vão ver que tem diversos trabalhos. O legal é que você consegue ver tudo que a pessoa postou, né? Entrar no perfil dela também. E tem toda essa vantagem de que aqui tem muito trabalho desse tipo. Então, diferente de outros sites, como por exemplo o Dribbble, ou até mesmo se você colocasse isso no Google, você não encontraria tantos trabalhos de tão grande qualidade, né? Porque como é um site que serve para portfólio, você acaba tendo muito isso. Tendo muitos trabalhos assim que o pessoal realmente coloca e são trabalhos muito bem feitos. Então, para referência, acaba funcionando muito bem. Mas como eu disse, né? Eu acho que o maior problema aqui é, por exemplo, se você foi contratado para fazer uma página de vendas, e é claro, você vai ter que pesquisar sobre página de vendas, vai ter que olhar, vai ter que ver outros trabalhos próximos para você poder realmente procurar referência. Você vai entrar ali e vai dar uma olhada, vai ver como que aquela pessoa talvez resolveu uma coisa que você talvez esteja com dúvida. Às vezes a cópia ele é mais parecida com um tipo de projeto e você tenta procurar aquilo. Não só página de vendas, né, mas landing page no geral. Só que eu acho que o maior problema de você procurar referência, né, é você ficar num projeto só. E a gente entra nesse primeiro problema, né, onde a gente acaba ficando nessa linha bem tênue entre referência e cópia. Por exemplo, digamos que eu tivesse sido contratado para fazer uma página de vendas sobre esse mesmo assunto, ou até mesmo sobre outro assunto, mas com uma pegada parecida, talvez, e eu ficasse só com essa referência aqui. E eu pego, tiro um print dela, ou deixo ela aqui aberta e vou fazendo a página. A chance do meu projeto ficar parecido, idêntico, ou quando alguém olhar os dois projetos ver que são exatamente quase a mesma coisa, é muito grande.
Porque como eu ficar vendo só esse projeto, então eu tô aqui, aí eu vou lá, vou pra minha página, faço um pouco, volto pra cá e fico olhando. Eu vou pra cá, volto, e daí, quando eu vou ver, eu já fiz basicamente as mesmas coisas que esse profissional aqui fez também. E isso acaba tendo aquele meme, né, do tipo, copia, mas não faz igual. Então é a mesma coisa aqui. Você acaba ficando com o seu olho viciado, você vai olhando a mesma referência, a mesma referência, e no final das contas acaba ficando um trabalho muito parecido, e aí que cai naquela questão também de plágio, de você estar fazendo um trabalho muito próximo, e às vezes não é nem tanto culpa sua, só que como você focou tanto em uma referência só, tanto num tipo de trabalho só, você acaba não tendo para onde fugir, você não acaba tendo mais criatividade para fazer coisas diferentes. Por isso que quando eu vou vir aqui, né, tanto no Behance quanto no outro site que eu vou mostrar para vocês, que também é bem famoso, para procurar nesse tipo de referência, o que eu faço? Eu não separo um tipo de trabalho só. Não, por exemplo, eu viria aqui, abriria essa referência que eu acabei de mostrar para vocês, abriria talvez essa aqui também, claro, sempre seguindo uma linha ali de raciocínio do que eu estou procurando, obviamente, mas abriria diversos trabalhos aqui de pessoas, tanto numa pegada próxima do que talvez meu cliente tenha pedido, que tem ali no briefing que eu recebi, mas não ficaria também limitado só à página de vendas, mesmo que eu esteja fazendo uma página de vendas, eu olharia uma página de captura, e daí eu também pegaria outras referências aqui, poderia vir aqui também colocar criativos, para ter uma ideia visual mesmo do que as pessoas estão trabalhando, o que eu posso pegar aqui de referência, procurar coisas próximas do que eu estou buscando. Michael, mas poxa, criativo é um modelo totalmente diferente de uma página, são coisas totalmente diferentes. Exatamente, a ideia é você procurar coisas diferentes. Elas precisam conversar entre si, eu não vou pegar coisas tão opostas assim, porque senão às vezes eu posso até acabar me confundindo e chegando no resultado que eu não quero. Mas a ideia é você ter ali uma linha de raciocínio, eu vou mostrar isso para vocês até o final do vídeo, então fica até o final, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse processo, né, de como eu separo e depois junto essas informações, mas não fique limitado a procurar um projeto só ou um tipo de projeto só. Procure coisas diferentes, veja criativos, veja identidade visual. Identidade visual, aqui você pode dar uma olhada e procurar em relação a cores, tipografia, mockups, ideias de composição da imagem mesmo, manipulação de imagem, posters, você pode colocar diversas coisas aqui que vão te ajudar depois no processo. Talvez te ajude diretamente mesmo a você ter uma inspiração para alguma coisa que você quer fazer, ou às vezes só no seu subconsciente ali vai te dando mais criatividade, você vai ficando mais inspirado. Se eu entro aqui, por exemplo, na página inicial do Behance, e eu vou olhando aqui os projetos, tem projeto de ilustração, tem projeto de pôster, de 3D, de arte no geral, de fotografia, e eu vou olhando isso vai me dando uma certa ideia, talvez não para agora, mas para um futuro. É legal você enriquecer ali seu repertório para o próprio projeto que você está fazendo no momento, mas para outros projetos que você for fazer para frente. Se sua ideia é trabalhar com isso, quanto mais repertório você tiver visual, mais seu trabalho vai ser melhor. Porque quanto mais ideias você tem, quanto mais conteúdo você consome envolto toda essa questão de fotografia, de composição de imagem, manipulação de imagem, identidade visual, cores, pôster, sites no geral, identidade, interface, você acaba criando ali um banco, né? Seu cérebro ele funciona ali como um armazenamento que você vai armazenando, e no próximo trabalho que você for fazer, você vai ter, nossa, eu vi um pôster uma vez que tinha essa manipulação aqui, eu queria testar isso, eu vi um site que era um site de finanças e agora tô fazendo um projeto aqui bem diferente, mas ele usava uma referência ali na hora de criar um botão, uma interface toda diferente. Então a ideia é essa, porque, por exemplo, se eu foco, como eu disse, só em um projeto, só em um tipo de projeto, eu fico limitado. Meu olho vai ficar viciado nisso daqui e provavelmente vai sair algo muito parecido, se não bem semelhante, até mesmo beirando ali uma cópia, um plágio. Então, para você tomar cuidado com isso, até mesmo para você também criar trabalhos diferentes, é você abrir diversos mesmo, trabalhos que estejam testando outras coisas. Aí você vai percebendo o que você gostou de cada um. Poxa, eu gostei da forma que ele usou essa tipografia e essas cores. Nesse aqui eu gostei muito da estrutura da página. Esse aqui eu curti muito a ideia de como eles fizeram a logo, ou como eles fizeram a manipulação da imagem. Eu gostei muito desse elemento em específico. E assim você vai criando ali um repertório visual e você vai entendendo o que você gosta de cada ponto do que você separou aqui. Dessa forma você consegue criar um trabalho seu. Só que daí tem que entrar em outro ponto também, tá? Que toma muito cuidado para não ficar preso em referência, no sentido de
muito dependente da referência e também não ficar tipo, nossa, eu preciso encontrar as referências perfeitas para fazer o trabalho perfeito. Não. Separa algumas ideias, de preferência poucas ideias. Não vá também, por exemplo, abrir aqui 200 abas e aí você vai ficar tendo que ficar olhando uma por uma aqui, você vai ficar mais perdido do que vai te ajudar. Porque se eu abro aqui, sei lá, 10, 15, 9, 8, 10, sei lá, várias e várias e várias páginas, vai chegar uma hora que eu vou estar, tipo, navegando entre uma aqui e não vou saber por onde começar, qual que é a melhor, ou o que eu uso de cada uma e eu vou ficar mais perdido do que me ajudar. Lembra que referência é para te dar um referencial, é para poder te dar um ponto de partida. Não para te confundir, não para deixar você ainda mais ali, tipo, bloqueado porque você não sabe por onde começar, o que usar. Então separa algumas, baseado no que o cliente talvez tenha te passado ou no que você pretende criar, e aí a partir disso você vai separando elas, vendo o que você gosta de cada uma, e depois você pode salvar aqui alguns prints, eu vou te mostrar depois como fazer isso, e assim você vai criando esse repertório, e cada vez mais que você fizer isso, mais treinado você vai ficar, e menos referências você vai precisar usar para poder criar seus projetos, e cada vez mais os seus projetos, os seus sites, ali, toda a questão do seu design vai ficar melhor. Porque é assim que a gente vai identificando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que funciona, o que não funciona. Pensando nisso, né, de não ficar focado em um tipo de projeto só, a gente vai para outro site que eu uso muito também, que é o Pinterest, que ele é muito legal, porque diferente ali do Behance, né, ele não é tão focado nessa questão de portfólio, de trabalhos gráficos, né. Ele ali é um banco de imagem, como se fosse um Instagram ali, onde você tem várias e várias referências, você consegue salvar isso de uma forma bem fácil, criar pastas, ele é bem legal por causa disso. E eu gosto de usar ele para fugir um pouco também do mercado que eu tô, no sentido de, beleza, ali eu vi questão de criativo, identidade visual, página, site no geral, e aqui eu vou para uma outra área, uma coisa um pouco mais artística, até para me dar algumas ideias, até para estimular a minha criatividade. Isso funciona muito bem também. Às vezes você tem muito bloqueio criativo, de não saber por onde começar, de como criar um projeto. Porque você entra aqui e você vai dando uma olhada e vai vendo o que você gosta. Eu gosto muito de olhar, por exemplo, cenas de filmes, pôsteres, e daí você vai tendo uma noção, por exemplo, poxa, eu preciso criar uma identidade visual. E você começa a olhar aqui, você vai ver quais são as cores que funcionam, as composições de imagem, referências visuais no sentido de fotografia mesmo. E você vai olhando uma por uma aqui, você vai tendo uma noção do que você gosta, o que você não gosta. Paleta de cores aqui funciona muito bem. E é legal porque isso funciona muito bem para você ter realmente um trabalho mais único. Você fugir um pouco do senso comum, né? Você fica ali também só no Behance, ainda assim você tem chance de ficar muito focado no que você está fazendo, né? É página, então eu tenho que olhar a página. Identidade visual, então eu vou olhar só identidades visuais para mim poder me inspirar. Não, foge um pouco, vai ver. Ao invés de você ficar vendo aqui uma identidade visual para você poder se inspirar, não, vai lá, entra no Pinterest, dá uma olhada em algumas imagens de filmes, paleta de cores, assim você consegue também abrir ainda mais esse repertório. Pensa que a ideia principal, como disse da referência, é você ali ter um referencial para você poder se achar. Então não fique limitado a só olhar o que você precisa fazer. Eu preciso fazer página, então eu vou olhar só página. Eu vou fazer um criativo, vou começar uma identidade visual nova, eu vou olhar só sobre isso. Abra o seu leque no sentido de olha outras coisas, vá para outros lugares, pesquise outras imagens, outras composições, e o Pinterest ele é muito bom por causa disso. É uma menção mesmo, eu uso ainda assim muito mais o Behance, porque eu acho que ele acaba me ajudando muito nessa questão, principalmente de interface, me dá algumas ideias, mas o Pinterest eu acho que ele é muito bom para dar esse a mais, para dar um toque a mais no que eu estou passando aqui para vocês, dessa parte de referência. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, como que eu... Beleza, peguei aqui essas referências, salvei, encontrei o que eu quero aqui. Como que eu uso isso aqui na prática, num projeto de verdade? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, né, de como que eu uso isso na prática. Até porque não adianta eu mostrar aqui para vocês como que pega a referência, como que separa isso, né, qual que é a melhor forma de fazer isso. Só aquilo ali que eu acabei de passar já é muito legal, já vai te dar um ótimo norte. Mas como que eu uso isso aqui na prática? Então, para fazer isso, né, eu separei esse projeto, que é um projeto bem legal, onde a gente falava ali sobre antidepressivos, né? O cliente ele me passou essa ideia, me passou o nome, me passou também o conceito, né, do que ele queria. E a partir disso, eu criei toda a parte visual. Até por isso que eu trouxe esse projeto, porque a maioria dos projetos eu acabo fazendo muito mais a parte do site, da interface, da implementação, mas de vez em quando sempre surge também essa necessidade de fazer identidade visual, de fazer toda a parte do conceito ali, a gente trabalhar isso em cima. É claro que o cliente me passando um briefing bem legal, essa parte também fica muito mais fácil, porque você não fica tão perdido. Então por isso que é interessante você fazer um briefing interessante ou o cliente já te trazer esse conceito. Porque na minha opinião, para o trabalho ter um resultado bom, né, para você conseguir gerar boas imagens, gerar um site bem interessante, que funcione bem,
precisa ter um bom conceito por trás. O que é um conceito, né? É você saber o porquê você está fazendo aquilo, qual que é a intenção das cores, dos elementos, das ideias, do texto até mesmo, para a gente poder trabalhar isso de uma forma que fique coesa durante todo o lançamento, durante todo o site aqui, toda a proposta, toda a oferta, para funcionar bem, tá? Tanto na parte de criativo, quanto no site, quanto na identidade visual, os banners, tudo. Então, um conceito ele é muito importante. E esse é um projeto legal porque o cliente já me trouxe todo esse conceito, né, do que eles queriam, do que eles estavam buscando, e a partir disso eu desenvolvi toda a parte de identidade visual e do site. O site, no caso, é esse daqui, né, já está completo, já está finalizado, já faz um tempinho que eu fiz. Ele ficou um site bem legal, assim, teve um resultado bem interessante, a gente conseguiu trabalhar muito bem porque o conceito estava muito sólido, isso é bem legal. E vendo aqui o site, né, agora a gente vai lá para o Figma, onde eu trabalhei toda a parte dessas referências, né, que as referências que eu peguei, que eu separei, para poder mostrar para vocês como que eu usei cada coisa durante a criação aqui do site e da identidade. Bom, agora aqui no Figma, né, você pode ver que tem várias e várias imagens aqui, que foi onde basicamente eu separei essas referências. Eu estava usando bastante o Figma para poder criar a identidade visual, então eu já aproveitei para fazer tudo num lugar só para ficar mais fácil, mas também poderia fazer isso no Photoshop ou em qualquer outro lugar, tá? A ideia aqui qual foi, né? O cliente ele me passou basicamente o que ele queria, né? Que era essa ideia de vidros quebrados, do filme fragmentado, que tem bastante essa identidade também, do filme Efeito Borboleta, onde a gente tem bastante essa ideia da cor azul, e das borboletas que também representam muito essa parte da psicologia, né? Que tem toda uma questão por trás. E a partir disso, eu fui atrás de outras referências, até mesmo para poder criar esse painel visual, para poder mandar para esse cliente e ele também ver se eu estava seguindo uma linha correta. Então isso também é muito legal, porque não fica uma referência só para você. Você também consegue usar isso aqui para mandar para o cliente, ele já tem uma certa noção do que você está trabalhando, tanto na identidade visual quanto no site. É legal porque você também já evita futuras grandes alterações, tá? Porque, por exemplo, às vezes o cliente ele te passa uma coisa, só que ele estava querendo dizer outra coisa. E daí, quando você manda isso aqui, ele já consegue ter uma noção. Tanto que algumas coisas aqui, até tinha mais informações, só que o cliente ele foi falando, não, isso aqui não gostei tanto, essa ideia eu não queria. Algumas coisas eu coloco aqui até para testar. Às vezes ele fala, eu quero uma fonte que tenha isso aqui, eu também quero esse tipo de cor. E daí eu coloquei até umas coisinhas que foram diferentes do que ele me passou para testar mesmo. Isso aqui realmente ele não quer, isso aqui, a gente pode testar. E aí vai. É claro que, como eu já disse para vocês, né? Não é toda vez que você vai precisar criar uma identidade visual, aí você vai focar muito mais na parte do site, então talvez o painel aqui de referência seja menor, você acabe focando mais em algumas áreas específicas, nem precisa talvez você passar para o cliente, porque já tem toda a identidade já definida, então fica mais fácil até de você poder saber o que eles já querem, e às vezes também o cliente não te passa um conceito tão bem definido, então é legal você ir conversando isso com ele, e você já ir criando, claro, né, se você foi pago, se você foi contratado para isso, e é algo que você conversa antes de até mesmo de começar o trabalho. Mas bom, aqui vocês já podem ter um overview, né, de tudo que eu separei, de como isso foi parar lá na página, né, todo o site ali. Mas qual que foi a ideia principal aqui? Vocês podem ver que eu trabalhei muito mais conceito de posters, né, posters no geral, de cor mesmo, de elementos, do que de referências de página. Tanto que aqui, referência de página tem duas. Uma que eu gostei bastante de algumas soluções que teve aqui, de projetos, acho que, se não me engano, esse aqui é o projeto do Matheus do Photoshop, bem legal o trabalho dele, vocês podem dar uma olhada, se eu colocar no Behance Matheus do Photoshop, se não me engano, acho que esse é o arroba dele, e eu gostei bastante também da solução aqui que ele teve de alguns elementos, e eu trouxe alguma dessas coisas, principalmente que ele trabalha muito bem a cor azul aqui nessa página, então essa basicamente foi minha intenção com essa referência, e essa aqui eu gostei bastante da forma que eles trabalharam nos cristais, então como eu ia trabalhar bastante essa ideia de vidro, eu trouxe uma página que trabalhava algo parecido. Esse aqui eu não lembro quem fez, eu devia ter salvado o nome aqui, mas se caso não lembrar, eu posso até colocar na descrição do vídeo. Mas tem uma página bem bonita e ela trabalha muito bem também toda a interface ali, mas o meu principal foco aqui mesmo era essa ideia aqui dos cristais e eu queria trabalhar isso um pouco com alguns vidros. Claro que vocês podem ver que são referências, mas assim, eu nem foquei muito em fazer algo parecido, porque como eu disse, a ideia aqui é sempre a gente fugir de fazer algo parecido. A gente tem que pegar ideias, conceitos ali, algumas informações, algumas soluções e trazer isso para o nosso trabalho. Então vocês vão ver que, se vocês olharem ponto a ponto aqui da página, vocês vão ver coisas que eu me inspirei, coisas que eu trouxe, mas no geral, dificilmente alguém que vai olhar essa página vai falar que essa página aqui que eu fiz é uma cópia ou um plágio, por isso que eu falo para vocês. Essa é a diferença de você pegar uma referência e você fazer uma cópia. É dessa forma que você consegue sair daquela linha tênue e fazer um trabalho diferente. Mas bom, voltando aqui pro Behance não, pro Figma, vocês podem ver que eu trabalhei muito mais aqui a questão dos posters mesmo. Tanto aqui a parte dos vídeos, ó, do fragmentado. Então, o que eu me inspirei aqui, né?
essa ideia de pegar aqui o vidro e fazer todo um reflexo da imagem da pessoa. Claro, nas minhas limitações, aqui é um pôster de Hollywood, então tem muito mais trabalho em cima, mas eu tentei trabalhar com o que eu consegui ali, que eu consegui resolver. As borboletas também, então eu peguei essa imagem aqui, uma imagem bem conceitual, que eu achei bem interessante. Algumas imagens de posters do jogo Life is Strange, que é um jogo que eu já tinha visto falar antes, então eu consegui pegar algumas imagens assim, que funcionaram muito bem, pensando nessa parte de borboleta mesmo. Aqui nos posters do filme do Efeito Borboleta também eu peguei algumas ideias principalmente de cor, que eu achei bem legal. Achei também essa imagem lá no Pinterest mesmo, do filme do Joker, onde tinha também essa brincadeira de ter um reflexo diferente no vidro, né? No final nem acabei usando tanto isso, mas foi legal para dar algumas inspirações. E também teve esse site aqui que eu gostei bastante desse tom de azul. Então eu separei ele basicamente por causa disso. Então você vai ver que eu não separei nada aqui para pegar exatamente uma coisa, mas sim pontos específicos que me chamaram a atenção. Então um tom de cor, alguma solução aqui de interface na página, algum tipo de tipografia que eu achei interessante para trabalhar na logo, algum efeito aqui de composição de imagem, de manipulação de imagem que eu poderia fazer. Algumas brincadeiras aqui com formas também que eu achei que poderia funcionar, no final também acabei não usando, tanto essa aqui quanto essa daqui. Algumas composições também aqui de conceito mesmo que a gente poderia trabalhar em cima dessas borboletas. E a partir disso eu fui criando tanto a identidade visual aqui, né? Que eu fiz ela bem simples mesmo, porque o foco aqui não era identidade visual, né? Eu queria só trabalhar ali todo o principal da identidade para poder apresentar para o cliente e ir para o site, que era a parte mais importante mesmo que a gente queria trabalhar. Então aqui a tipografia, ó. Vocês podem ver que eu trabalhei várias e várias informações que tem ali nas referências, as borboletas, os estilhaços de vidro. Pode ver que essa fonte aqui que eu criei, né? No caso essa aqui da Neuropotência, foi extremamente baseada nessa daqui. Só mudando a cor, e eu também adicionei algumas borboletinhas que faziam também sentido. Aqui na parte de conceito da imagem mesmo, né, que eu criei ali pra gente ter uma ideia de como ficaria, eu fui trabalhando algumas coisas do próprios posters aqui, principalmente do fragmentado. Vocês podem ver aqui, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu usei isso aqui como base para poder criar aquela manipulação. Então, ó, eu percebi que quando eles usavam aqui um estilhaço de vidro, tinha um reflexo, tinha um brilho. Então eu fui trazendo isso aqui em cima, ó, de uma forma que funcionasse, e depois isso foi para algo mais finalizado aqui na própria página, né, que funcionou até melhor do que naquela primeira ideia que eu tive ali. Isso foi usando aqui, então, por exemplo, ó, esses conceitos aqui das borboletas que se mexem, que eu pensei ali nos posts do Life is Strange. Aqui os estilhaços também com alguns reflexos da borboleta. Os tons de azul. Esses estilhaços aqui que saem também trazem uma ideia mais de impacto, né, de uma página que está saindo, que está chamando mais atenção. E por aí vai, ó. Vocês podem ver que a gente foi inspirando. Aqui, por exemplo, ó, essa solução que eu tive aqui foi muito baseada nessa aqui que o Matheus teve nessa página aqui em específico, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tá igual? Claro que não. A ideia não é ser igual, a ideia é só pegar algumas referências. Então, essa jogada entre uma informação de um lado, a oferta no meio e aqui outra informação, ó. Vocês podem ver que foi algo que eu trouxe, mas da minha forma, do que eu já conheço, de coisas que eu gosto de trabalhar, de outros trabalhos também que eu fiz. É claro que aqui eu estou mostrando referências específicas para esse projeto, mas muitas das coisas também que eu fiz aqui são coisas que eu já vi em outros projetos, coisas que eu já vi em outras ideias que eu já tive, em outros trabalhos que eu já trabalhei. Por isso que eu falo para vocês, quanto mais vocês conseguirem trabalhar de uma forma melhor essas referências, da forma que vocês pesquisam isso e separam isso, funciona para depois até para trabalhos futuros. Por quê? Porque você vai criando esse repertório. Pensa que nada aqui foi desperdiçado. Talvez, por exemplo, né, como eu falei para vocês, eu não usei muito essa informação aqui, ó. Eu não fiz nada. Você pode ver que na página não tem nada disso, na identidade não tem nada disso aqui. Mas talvez para um próximo projeto, que talvez tenha borboleta ou tenha uma outra informação, algo parecido, com uma pegada até diferente, eu use isso, porque foi algo que eu separei, que me chamou a atenção, poderia funcionar, acabou não funcionando aqui, mas já está armazenado aqui no meu cérebro para que a gente consiga depois usar isso em outros projetos. Então, acho que essa é a ideia principal, assim, de como você consegue trabalhar essas referências para criar um conceito legal, para que você não fique refém de uma referência só, de um tipo só de trabalho, e acabe caindo ali numa cópia, num plágio, e também você consiga não só fazer um trabalho, mas desenvolver ali o seu olho, treinar o seu olho para fazer cada vez mais trabalhos melhores. E eu acho que uma última dica que eu queria dar para vocês é, nesse trabalho em específico, eu separei aqui as referências no Figma, né? Mas um programa muito legal que eu sempre uso, e nesse aqui eu acabei não usando, mas eu sempre uso,
é esse daqui, ó, que é o Pre-Ref. Ele basicamente é essa telinha aqui, ó, que você consegue salvar algumas imagens dentro dela. Então, por exemplo, se eu vier aqui copiar essa imagem, ó, eu consigo colar. Opa! Fazer melhor, peraí. Para poder mostrar para vocês. Ó. Vocês podem ver que ele é basicamente um programa que ele coloca essa tela aqui para você e você consegue ir trabalhando, mexendo aqui no que você precisa mexer, sem que ela saia. Você consegue diminuir, dar zoom, tirar o zoom. Ó, vou pegar aqui essa imagem, por exemplo, vou copiar ela, eu clico aqui nele e colo. Ele já cola aqui. E é legal porque você consegue separar várias e várias referências aqui, tirar, colocar zoom, diminuir também, ó. E você ir trabalhando, porque normalmente se eu, por exemplo, se eu viesse aqui com o Figma, diminuísse ele e deixasse ele aqui, ó, não daria, né, na hora de criar o site, porque se eu clicar aqui, ele sai. E o Pre-Ref não, ele só sai se eu clicar 2 vezes aqui, ó, no ícone dele. E aí ele sai. Do contrário, não. Então ele chama Pre-Ref, vai aparecer aqui na tela também. E na descrição do vídeo vai estar o link. Ele é uma ferramenta gratuita, você consegue pegar ele ali super de boa, bem tranquilo mesmo. E o mais legal é que você consegue usar, como eu disse, dessa forma bem dinâmica, principalmente se você não tem um segundo monitor. Porque aí você consegue deixar ele aqui no cantinho e ir trabalhando aqui no seu projeto, no seu site, na sua identidade visual, da forma que você preferir. E ele é bem dinâmico também, né? Porque você vem aqui, copia e dá um Ctrl V aqui e já cola. Eu sei que ele é bem comum mesmo para quem trabalha com ilustração, com desenho, mas eu nunca vi muitas pessoas falando na parte de página, né, de criação de página, de design. Então, talvez se você conhecer, deixa aqui no comentário se você já conhecia esse programa, mas ele é bem legal e pode ajudar bastante, já que o assunto aqui é referência, né? Ele é basicamente para isso mesmo, é para você conseguir salvar várias referências visuais e ir trabalhando ali e eu conseguindo olhar elas de uma forma mais simples, mais fácil do que você ter que vir aqui no site, depois entrar num Figma ou no Photoshop da vida, dar uma olhada, voltar para o site e por aí vai. Então aqui você já consegue fazer isso bem mais fácil. Bom, e é basicamente isso, né? Vocês viram que é um assunto bem rapidinho mesmo, bem descontraído. A ideia aqui é só mostrar um pouco do meu fluxo de trabalho. Claro que eu não vou entrar em pormenores de decisões que eu tomei, até porque isso aí já viraria uma live. Daria até para fazer uma live sobre esse projeto em si, mostrando para vocês várias decisões que eu tomei ali, alguns efeitos que eu usei, algumas coisas que eu fiz lá dentro do Elementor, lá no Photoshop. Mas aqui a ideia mesmo é te mostrar como que você consegue trabalhar de uma forma melhor essas referências e fugir dessa ideia de cópia, né? De não copiar, de não fazer igual um trabalho de uma pessoa, e sim fazer um trabalho mais seu, mais autoral, e até mesmo fazer trabalhos melhores para que você seja reconhecido, as pessoas consigam identificar o seu trabalho, consigam ver que você é realmente uma pessoa que está entendendo do que você está fazendo e tomando decisões corretas. Se você gosta desse tipo de assunto um pouco mais técnico, mas que agrega muito, eu acredito, deixa aqui nos comentários. Se também já conhecia esse programa que eu acabei de apresentar, ou até mesmo esses sites que eu mostrei aqui, essa forma de trabalhar, coloca aqui também nos comentários, que eu adoro e acho muito legal quando vocês colocam isso aqui, porque a gente consegue bater um papo bem interessante. E se você quer mais conteúdos como esse, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal também e deixa seu like para que isso seja recomendado para mais pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.